família. Parabéns a você que é vovô, vovó, voinho, voinha, vovozinho, vovozinha. Parabéns. Quem aqui é vovô e vovó? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vamos dar uma calorosa salva de palmas para todos os avós aqui presentes. Deus seja louvado pela sua vida. Nós queremos honrar a sua sabedoria. Ontem o Diamantes preparou um momento muito especial. O Dia dos Avós é hoje, mas ontem nós celebramos com muita alegria. Foi um tempo tão especial aqui. Quero parabenizar os pastores Marcelo e Jaque pela realização de mais um evento de tanto sucesso, que foi essa tarde dos Diamantes. Eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra, e ali na ocasião eu falei sobre a avó Lloyd de Timóteo e a importância da fé dela para a fé daquele filho amado do apóstolo Paulo, que foi Timóteo. Nós estamos então na série de mensagens, seja um pescador. Você pode repetir comigo? Seja um pescador. Então, já que você repetiu, aproveite e diga para a pessoa que está ao seu redor, diga: seja um pescador ou uma pescadora. Nessa série de mensagens nós temos aprendido muito sobre o apóstolo Pedro, sobre sua história, sua trajetória. Ele que era um pescador de peixes, e Jesus o chama para ser agora um pescador de vidas. Nessa série nós aprendemos na primeira mensagem sobre o convite para pescar. Depois, como preparar as redes para a grande pescaria. Domingo passado eu falei sobre a superação dos medos, ou seja, lançar a rede do outro lado. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens com a quarta e última mensagem, cujo tema é a missão de pescar vidas. E por falar nisso, hoje à noite, às 18 horas, na nossa celebração, nós receberemos aqui o Luca Martini. Ele é um dos maiores pescadores de vidas dessa geração. Ele tem um ministério belíssimo, não só no Brasil, com Over Mission, mas também um ministério global. Inclusive ele estava lá na Inglaterra, servindo na Church of England, na igreja anglicana da Inglaterra. Lá inclusive eu visitei a igreja local em que ele servia. Ele tem um trabalho incrível em pubs, boates, nas ruas, underground. Ele tem feito um trabalho assim de alcance de uma juventude e tem sido algo muito poderoso. Eu sempre quis trazer o Luca Martini para pregar aqui na nossa igreja, mas as agendas nunca se batiam. E aí eu soube que ele ia estar em Recife ontem e hoje de manhã, e aí eu fiz uma cantada indireta para ele, e ele aceitou e disse: olha, vou pagar minha dívida com você. E hoje então a gente vai buscá-lo no hotel rapidamente, às 3h30 da tarde, trazê-lo para cá para ele pregar, e depois volta novamente, porque ele já vai viajar. Então hoje à noite, às 18 horas, nós vamos receber o Luca Martini. Se você puder, venha, convide outras pessoas, e ele vai estar compartilhando suas histórias, testemunho, e trazendo uma palavra poderosa para a sua vida. Vamos embora falar sobre a missão. Afinal de contas, o que é ser um pescador de vidas? Toda grande história precisa ter um propósito, porque se não tem história, se não tem propósito, essa história está comprometida. Um professor ele ensina para formar pessoas. Um médico estuda para salvar vidas. Um bombeiro se prepara para resgatar pessoas do perigo. Mas qual o propósito da igreja? Será que nós como igreja estamos aqui só para fazer cultos agradáveis? Será que nós estamos aqui apenas para construir templos monumentais? Será que nós estamos aqui como igreja apenas para promover eventos, e isso nós fazemos com muita excelência, para crianças? Vimos aí o Ferran GPS, o Game Over dos adolescentes que está acontecendo nesse final de semana. Mais de 100 adolescentes estão sendo impactados. Mais tarde a gente vai ver a recepção deles, para os nossos diamantes, para os casais, para a juventude. Uau! Nós somos uma igreja que fazemos muitos eventos e abençoamos muitas faixas etárias, porque somos uma igreja família. Mas será que ser igreja, esse é o único propósito dele? Porque o texto lido hoje por Camilinha, em Atos capítulo 2, depois de Pedro ser chamado, depois de Pedro se preparar, depois de Pedro ser restaurado, depois do que a gente tem visto Deus fazer na vida de Pedro ao longo de toda essa série de mensagens, Pedro finalmente, ele viu aquilo pelo qual Jesus o chamou. O pescador de peixes agora estava se tornando um pescador de pessoas. Aquele que um dia teve medo de testemunhar diante de uma fogueira e negou Jesus 3 vezes, agora estava prestes a testemunhar sobre Jesus e mais de 3.000 pessoas se converterem. Agora era o momento em que Pedro estava compreendendo o propósito da sua vida e agora se posicionara para ser um pescador de vidas.
Isso me lembra o que o reverendo John Stott escreveu. Ele disse: a igreja existe para a missão, como o fogo existe para queimar. Enquanto a igreja não entender que assim como o fogo queima, a igreja, ela tem uma missão. E enquanto nós não nos dedicarmos na implementação da missão de Deus para nós como igreja, não como um clube social, não como um gueto religioso, mas como uma família que transforma as estruturas da sociedade a partir de cada pessoa. Aquele que lançou as redes no mar agora estava lançando as redes do Evangelho. E quase 3.000 pessoas foram alcançadas, e depois ele começa a ensinar verdades que são poderosas. Deus nunca nos restaura apenas para o nosso benefício. Ele nos restaura para que a gente possa encontrar Jesus e levar Jesus para outras pessoas. Enquanto você achar que a igreja é um lugar onde você vem no domingo apenas para se saciar, essa é uma visão muito egocêntrica. Nós precisamos entender que aqui a gente se alimenta, mas para levar o alimento para outras pessoas. Aqui não é sobre eu recebo, aqui é sobre eu estou recebendo para compartilhar e assim trazer outros para participar desse grande banquete. Então hoje a gente vai ver como todo discípulo de Cristo recebe uma missão, ou seja, como eu cumpro a minha missão de ser pescador. É sobre isso hoje que eu quero compartilhar com você. Mas antes, vamos orar? Pai, essa aqui é a tua palavra. E diante desse evangelho que o Senhor chama Pedro, não mais para ser pescador de peixes, mas pescador de vidas. Diante do livro de Atos dos Apóstolos, que Pedro agora, como um pescador de vidas, implementa a sua missão, eu te peço humildemente, que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor, vem agora com unção, com graça, e se manifesta sobre nossas vidas, através da proclamação dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Então eu cumpro a missão de Jesus quando, em primeiríssimo lugar, eu entendo que as pessoas são mais importantes do que os resultados. É sobre pessoas. Escute isso aqui. Nós vivemos em uma sociedade muito meritocrática, e hoje na capela eu compartilhava sobre isso. É impressionante como nós queremos aparentar uma coisa apenas para que haja uma comunicação social. Ninguém compra mais um automóvel para se locomover. O automóvel passou a ser uma comunicação social. A partir do carro que você chega, as pessoas vão interpretar quem você é. Porque muitos de nós acabamos achando que nós somos aquilo que nós temos. Mas essa não é a realidade do Evangelho. Nós vamos entender que não é sobre resultado, não é sobre casa na praia, não é sobre o automóvel, não é sobre os bens, nem mesmo sobre o seu extrato bancário. É sobre o quanto você entende o valor de uma vida. É sobre a vida humana. É sobre o ser humano. Quem é a pessoa que Deus colocou perto de você? Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar, um amigo? Então essa vida é mais importante do que qualquer outra coisa. O Senhor nos deu a graça de irmos para o nosso apartamento. Estamos agora em nova moradia. Estamos em um lugar agradabilíssimo, em um lugar abençoado. Não moramos mais em 48 metros quadrados, agora estamos em 69,7 metros quadrados. Em um lugar maravilhoso. Chegamos, consagramos, abençoamos ao Senhor. E a minha oração foi: Senhor, que neste lugar não seja apenas um lugar de moradia, mas que a gente seja instrumento de luz na vida da vizinhança. E eu comecei a orar pelos vizinhos. E o primeiro morador do prédio foi o vizinho, porta com porta nosso. No prédio todinho só tem 2 moradores, eu e meu vizinho. E o vizinho é uma pessoa de idade, é um diamante. Ele tem 68 anos, ele mora sozinho. Não tem esposa. Ah, sim, tem uma filha, mas mora muito longe e eles não se falam. E aquele vizinho ali, etc., chegou me pedindo a energia para poder... A energia dele não tinha sido ligada ainda. Eu, claro, vizinho. Me pedindo água, eu disse, claro, vizinho. E quando terminamos lá a mudança, eu disse para ele, vizinho, o que o senhor precisar, eu estou aqui para lhe servir. Desde 1 quilo de sal, açúcar nós não temos, mas se o senhor precisar de um amigo, nós estamos aqui para lhe servir. E todas as vezes que a gente se encontrava, a gente falava. Débora fez um bolo, levou para ele, minha filha. E aí nós estávamos nesse relacionamento, mas claro e evidente, que eu estou revelando para vocês,
eu tenho segundas intenções. Eu quero cumprir minha missão, eu quero ser um pescador e quero ganhar ele para Jesus. Como meus últimos vizinhos, todos foram ganhos. Inclusive, eu não estou vendo minha vizinha aqui, a minha última. Ela estava sentada aqui domingo passado e hoje eu não estou vendo ela. Deve ser que ela vem à noite. Mas o fato é que eu tenho uma missão. E essa semana agora, o meu vizinho bateu na minha porta e disse: vizinho, desculpa, eu estou meio constrangido e tal. Eu disse: que é isso, vizinho? O que é que você precisa? Ele disse: eu estou passando mal. Você pode me levar para o hospital? Eu digo assim: só se for agora. O que é que você tem? Estou com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Eu digo: não é gases, não. Homem é mais fácil, resolve logo com um peidinho, resolve, etc. E aí a gente foi então. Ele disse: olha, desculpe tirar você de suas programações. Realmente eu tinha programação, eu tinha uma mentoria online, eu tinha uma visita para fazer e depois eu tinha academia. Mas tudo isso pode ser reconfigurado por causa de uma vida. E nós fomos ali para o hospital. Inclusive encontrei a doutora Jéssica lá, que me deu maior atenção, ela e mais 323 pessoas conhecidas, ou da igreja ou da escola que eu dei aula. E é interessante. É interessante porque o network acaba agilizando uma série de coisas. E ele, que era para ficar lá esperando, foi tudo muito rápido. E ele foi e disse: vizinho, eu cheguei a 2 constatações. A primeira é que a vida humana ela é tão frágil. Do nada a gente passa mal e pode morrer. Eu digo: e qual a segunda constatação? Ele disse: porque nossos relacionamentos podem fortalecer e podem agilizar uma série de coisas. E eu vi que você é um bom relacionamento para se ter. E ele no final, ele foi e disse: é verdade que você é pastor? E eu disse: sou. Ele disse: interessante, eu nunca conheci um pastor legal. Eu disse: não se preocupe, esse é o primeiro de muitos que você vai conhecer. Porque você já botou o pé na cova do leão da tribo de Judá. E ele vai pegar você. O fato é que ontem eu fui na casa dele, saber como é que ele estava passando. E dizer: então, vizinho, eu tenho um convite para você. Dei um livro de presente para ele. E ele: qual o convite? Eu digo: em breve eu te direi. Porque também tem que gerar expectativa, né? Não pode chegar assim de qualquer jeito. Você entende que seu vizinho, você entende que a pessoa no elevador, você entende que aonde você está, o Senhor quer te usar como pescador nesse lugar. E não é sobre quantidades, não é sobre resultados, é sobre pessoas. Eu nunca, em toda a minha história, eu confirmei uma única pessoa em uma confirmação. Hoje foi o primeiro dia. E a pastora Rafa disse: bispo, hoje nós temos uma vida. Eu digo: vamos fazer festa com uma vida. Porque Deus disse que todo mês ia dar vida para a gente. Não disse quantas. Tem mês aqui que é 47, tem mês que é uma, mas todo mês tem. E hoje Jorge é a prova viva de que Deus não vai deixar faltar peixe nessa rede. Cada vida é importante nessa casa. O verdadeiro sucesso do reino não é contar quantas pessoas, mas é apresentar pessoas para Jesus. Vamos para o texto lido hoje, Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. O que é que mais lhe chama a atenção nesse texto? 3.000, porque para mim é pessoas. Poderia ser 3.000, poderiam ser 3 pessoas, poderia ser uma pessoa. Mas veja, não é sobre os 3.000, é sobre as pessoas. A Bíblia nos diz que quando um pecador se converte, há uma festa no céu. É sobre uma pessoa, é sobre cada pessoa. Veja que Lucas, ele não destaca o número por acaso, ele destaca pessoas. Cada uma dessas quase 3.000 pessoas tinham histórias, eram famílias, feridas, culpas, sonhos. Porque a promessa era para eles e para os seus filhos. E todas essas pessoas se converteram e foram batizadas. E eu quero aproveitar aqui já para fazer uma analogia do pedobatismo. Vejam que não eram só adultos que eram batizados, eram os adultos e os seus filhos, porque a promessa era para os pais e para os filhos. E quando o texto quer distinguir, ele distingue homens, mulheres e crianças. E aqui só fala de pessoas. Então Jesus nunca morreu por multidões, Jesus morreu por pessoas. Às vezes nos preocupamos tanto com agendas, projetos, metas, que esquecemos o valor de uma pessoa. Para Deus, ninguém é apenas mais um. E Pedro entendeu isso. Agora sua alegria não era mais contar peixes, era ver vidas transformadas no altar do Senhor. Eu cumpro a minha missão, a missão de Jesus, em segundo lugar,
quando eu vivo um evangelho que as pessoas conseguem enxergar. No meu dia a dia, as pessoas precisam olhar para mim e ver o evangelho encarnado, Cristo em minhas ações, em minhas palavras, no meu procedimento. Se eu sou uma pessoa que falo sobre a verdade, mas eu minto, então isso quer dizer que aquilo que eu falo não está conseguindo comunicar aquilo que eu vivo, porque o que eu vivo acaba falando mais do que apenas eu falo. É sobre a sua ação, é sobre a sua postura, é sobre como você age no seu dia a dia. E isso vai demonstrar quem realmente você é. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então isso quer dizer que aonde a gente está, nós precisamos representar Cristo em tudo que fizermos. Essa semana a concierge do nosso prédio, é uma palavra bonita para falar porteira. Eu disse, você é porteira? Não, sou concierge. Uau, que palavra bonita. Essa semana ela chegou para mim e disse, seu Márcio, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, claro, quantas você quiser. Ela disse, qual é o seu segredo? Eu disse, como assim, minha filha? O senhor é muito diferente de todo mundo. O senhor tem um segredo. Não é possível, o senhor sempre sorri, sempre dá bom dia, sempre chama a gente pelo nome. O nome dela é Marcele, e eu chamo ela de Marcelita. O senhor está sempre trazendo alegria. O senhor é diferente, qual é o seu segredo? Eu disse, já que você perguntou, eu vou revelar. Ela, qual é? Eu digo, eu vou buscar lá em cima. Ela, ué? Eu digo, espera um minuto. Fui lá, peguei um livro, meu livro, Alegre Todo Dia, e dei de presente para ela e disse, leia a minha história que você vai entender qual é o meu segredo. Sabe o que ela me disse ontem? Ela disse, já li mais da metade e já entendi. Tem a ver com Jesus, né? Eu disse, lê mais um pouquinho, que eu acho que domingo que vem tu já vai estar na igreja. O fato é que a nossa vida precisa ser assim. Eu não tinha dito uma palavra, mas ela já percebia algo diferente. A minha pergunta é, quando alguém entra no elevador com você, o que é que vem em você? Chatice, mau humor, arrogância, soberba, ou vê Jesus? Quando uma pessoa vem te pedir uma esmola, ainda que você não concorde por algum aspecto econômico, social, mas isso te dá o direito de ser rude. Uma pessoa que te serve na mesa, a profissão dessa pessoa é garçom. Essa pessoa está fazendo um trabalho, e o trabalho dela é levar a você aquilo a qual você está querendo para saciar a sua própria fome. Por que você não sorri? Por que você não pergunta o nome? Por que você não trata com gentileza? Você sabe o que é ficar se sentindo cheio de combustível o dia todinho? O nome daquela profissão é bombeiro. E ele fica ali abastecendo os carros. Tem gente que é chata, um pinguinho, faz o maior escândalo. E aí você chega, você que tem Jesus, por que você não leva luz para essa pessoa? Do verbo sorrir, perguntar o nome dela e agradecer. Nós precisamos transmitir Cristo com a nossa vida. Porque antes de anunciar com os lábios, eu preciso anunciar com a minha vida. A vida que mais evangeliza é aquela que mais se parece com Jesus. Veja o verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Ou seja, a igreja crescia porque o evangelho era pregado. Como? No dia a dia, no ensino, no sentar, no comer, na mesa. Então nós precisamos, sabe, ter gentileza. Você senta à mesa com uma pessoa, tem 2 pedaços de carne, um grande e um pequeno. Então você precisa ser gentil. Me lembro quando eu namorava com Linda, e nós fomos para um jantar romântico. E no jantar romântico veio um pedaço maior de frango à parmegiana e um menor. E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, aí ela foi e fez assim, se sirva. Eu disse, não, primeiro as damas. Aí ela foi e pegou o maior pedaço. Eu disse, o chamou. Ela, o que foi? Tu pegou o maior pedaço. Ela disse, você vai pegar qual?
Eu disse, eu ia pegar o menor. Ela, então, não ia sobrar o maior? Faz sentido o que ela disse. Mas o fato é que ela não esperou eu pegar o menor. Mas claro que ela estava brincando, depois ela partiu e me deu um pedaço. Mas o fato é que, e era brincadeira mesmo, porque até hoje ela é muito generosa e ela sempre me abençoa com a melhor parte. Isso é dela, isso é algo que Cristo fez na vida dela. Mas eu fico pensando se nós somos daquele que oramos, que agradecemos. Ontem ela preparou um almoço delicioso e quando a gente sentou à mesa eu digo, obrigado Jesus, pela minha esposa que preparou o almoço. Obrigado porque esse almoço certamente está delicioso, porque foi ela quem preparou. E obrigado pelas mãos dela. Ela, amém, amém. Ela já encerrou a oração. Mas o fato é que a gente precisa agradecer pelo fruto, mas também por quem colheu. A gente precisa agradecer pelo resultado, mas também precisa agradecer por quem semeou. A gente precisa agradecer por aquilo que vai ser servido, mas também por aqueles que prepararam. Viver numa geração que desconfia de discursos, mas que continua vivendo na hipocrisia, não adianta você apontar o dedo e você fazer diferente. Nós precisamos nos posicionar. A nossa maior apologética continua sendo um caráter parecido com Cristo. Porque, olhe, diga o que quiser, mas para mim, nada vai comunicar mais alto do que a prática, do que a vida, do que o exemplo. Hoje, esse lindo casal estava lá na capela, batizando e participando de um batismo como padrinhos. Eles podem presentear seus afilhados, eles podem estar presentes com seus afilhados, mas estarem ali, em pé, agora, na porta, servindo, abrindo a porta, fechando a porta, para manter o ambiente agradável para o que está acontecendo aqui, aquele exemplo deles ali vai falar muito mais alto do que qualquer outra coisa. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor por esse exemplo, por esses exemplos, por aquele exemplo. Obrigado a você que transmite Cristo através do seu serviço, através da sua entrega, através do seu exemplo. E em terceiro e último lugar, eu cumpro a missão de Jesus, quando eu faço da minha vida uma rede para alcançar outras vidas. A sua vida precisa ser uma rede ambulante. Aonde você estiver, você precisa estar arrastando pessoas para conhecer mais a Cristo. A sua vida precisa ser essa rede de arrasto diário, onde as pessoas serão conduzidas para conhecer o amor de Cristo. Talvez você tenha parado de evangelizar, porque alguém rejeitou sua mensagem, porque um filho ainda não voltou, porque um amigo ainda não aceitou a Jesus. Faça como essa mulher aqui, continue lançando a rede, acreditando, porque o dia vai chegar. Eu me lembro no dia da confirmação dela, ela dizendo, bispo, eu estou muito feliz, mas eu só vou ficar plena quando o meu marido der esse passo de fé. Eu me lembro desse dia, que é impressionante, porque Deus ele nunca pediu que a gente produzisse resultados, Ele pediu apenas que a gente lançasse a rede. Quantos peixes virão, isso cabe a Deus, mas cabe a você lançar a rede. Pare de ficar preocupado, se não vir peixe, e se vir pouco peixe, e se o peixe for pequeno, e se o peixe for isso, e se o peixe for aquilo, isso não cabe a você lançar, porque enquanto você não lançar, você não vai ver que tipo de peixe vai vir. O texto diz no verso 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, é o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá o resultado, é o Senhor quem vai mostrar o que vai acontecer. Dia a dia os que iam sendo salvos, mas para o Senhor poder fazer, você precisa estar pronto para fazer a sua parte. A pescaria vai acontecer, mas você tem que lançar a rede. Os peixes o Senhor vai enviar, mas você precisa lançar a rede. Existe um detalhe maravilhoso aqui nesse versículo. É que quem acrescenta as pessoas à igreja é o Senhor. Pedro pregava, a igreja acolhia, os discípulos serviam, mas quem salva é o Senhor. Isso me faz lembrar pregadores que acham que as pessoas se convertem a elas, e não é a elas, é a Jesus. Uma vez estava Spurgeon pregando na Catedral Batista de Londres, e durante sua pregação, um homem embriagado veio titubeando de um lado para o outro, com uma garrafa de cachaça quase seca embaixo do sovaco, e ele vinha se aproximando daquele pregador,
e quando chegou próximo a Spurgeon, o pregador disse: foi você, foi com você, foi com você. E o pregador disse: foi comigo o quê? Ele disse: foi com você que eu me converti com você. Ele disse: logo vi que foi comigo, se tivesse sido com Jesus não estava bêbado desse jeito. Essa igreja não é sobre o bispo Márcio, porque eu não sou, eu estou. E nem é sobre a linda, loura e maravilhosa pastora Linda, porque ela não é, ela está. Inclusive, sabendo de uma necessidade e de uma demanda que há no continente africano, ontem eu e Linda nós nos disponibilizamos para servir o continente africano e passar quantos meses for preciso lá, numa luta, num lugar paupérrimo, num lugar em que eu fui, passei uma semana, quando voltei, fiz terapia. Eu disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu e Linda, a gente arruma nossos panos de bunda e a gente vai-se embora, passa 1, 2, 3, 6 meses, quantos meses o Senhor quiser, mas a gente está aqui para servir ao Senhor, e não a uma linda catedral. A catedral é uma bênção, mas nós não somos a catedral, nós estamos na catedral, e vamos para onde o Senhor nos enviar. Antes de dormir eu disse: mas se o Senhor quiser, não me leva não. Linda doidinha para ir. Eu: Senhor, revê aí o que eu disse. Mas o fato é que nós precisamos entender que essa igreja não é sobre nós, é sobre Jesus. Isso vai tirar um peso enorme dos nossos ombros, porque nossa responsabilidade não é converter ninguém, a nossa responsabilidade é lançar a rede, e hoje a gente vai lançar de novo, e hoje nós queremos ver quantos peixes serão pescados. Às vezes a gente vê os peixes, às vezes a gente alimenta os peixes, e quando a gente menos imagina, chega um tubarão, chega uma baleia toda alimentada, e chegando, aleluia. Quantos cultos esse homem não veio, quantos cultos ele não ouviu a palavra, quantos cultos ele não recebeu todo o alimento, e no dia certo, numa quarta-feira, quando eu nem fiz o apelo, ele veio para frente. A mulher disse: não valeu não, viu? Tem que esperar para domingo que vem. John Piper, com essa frase eu encerro a mensagem. Ele disse: missões existem porque a adoração ainda não existe em todos os lugares, e é por isso que a gente faz missão. A gente faz missão para poder proclamar a adoração do Senhor sobre a vida das pessoas. Hoje é dia de nós nos disponibilizarmos e respondermos ao grande chamado de Deus. O chamado de Deus é: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A resposta de Pedro foi: eu vou abandonar as minhas redes de peixes e agora eu serei pescador de vidas. Eu deixei de ser apenas professor e passei a ser um professor que pesca e que vive o ministério de Jesus na sala de aula, no elevador, na minha vizinhança e aonde o Senhor me levar. E você está pronto para fazer o mesmo? Nós encontramos Pedro lavando as redes vazias no início do Evangelho. Em Atos a gente vê Pedro vendo milhares de vidas rendidas a Cristo. O que foi que mudou entre as redes vazias e vidas rendidas a Cristo? Pedro mudou? Não. Jesus mudou? Também não. Mas Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus preparou Pedro. Jesus restaurou Pedro. Jesus encheu Pedro com seu Espírito Santo, transformou aquele pescador em um instrumento que mudou a história e entregou as chaves da igreja para Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje o Senhor quer te fazer um Pedro, hoje o Senhor quer te fazer um pescador. No consultório, na sala de aula, o Senhor quer te fazer um pescador. Aonde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, onde você vive, o Senhor quer fazer de você um grande pescador de vidas. E se você recebe essa palavra, se ela faz sentido para você, fique em pé no seu lugar e faça dessa canção uma oração de resposta sua ao Senhor, que hoje te chama para ser um pescador de vidas.